A gente vai começar agora a sessão da tarde. Ficou nostálgico agora, né? Falar a sessão da tarde. Deixa eu só tirar aqui, só para mostrar para o pessoal. Então, a ideia agora, à tarde, é mostrar Ah, tá. É que não compartilhar daquela. Tá. Mas eu só vou falar, então, que é mais prático. Então, no começo da manhã, a gente falou sobre os sistemas de gestão de certificados, sobre o serviço validado. Agora à tarde, a gente vai estar apresentando para vocês o projeto de medida inteligente, né, que o LabSec, junto com o Inmetro, está tocando o projeto com apoio do ITI. Então, a ideia é que o Gabriel vai estar apresentando para vocês o projeto, e aí, na sequência, a gente vai fazer uma paradinha e na volta a gente vai falar sobre o portal de assinaturas do GovBR, as questões de integração que existem ali, e sobre a emissão de certificados de atributos. Então, eu queria chamar o Gabriel aqui para fazer a apresentação. Deixa eu voltar aqui o slide, o slide 7 do Gabriel. E aí, aqui fica assim, uma certa poluição ali, mas para quem está aqui presencial, acho que ali é mais fácil de acompanhar. Ok? Então, Obrigado, Fernando. Eu sou o Gabriel. Eu trabalho no LabSec no projeto Medida Inteligente, que é uma parceria do LabSec com o IMET, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia Brasileiro, e também com o ITI, na parte de certificação dos objetos metrológicos, né? Aqui, nesse projeto, é onde a gente vê tudo aquilo que a gente estava vendo até agora sendo aplicado, né? Toda a parte de certificação digital, assinatura digital e o próprio verificador de conformidade sendo utilizado aqui, né? Sendo consumido. Então, nesse caso, a gente já não se preocupa tanto com o procedimento realizado, a cerimônia, a curva utilizada. Aqui a gente se preocupa mais com questão de usabilidade e desempenho da aplicação, né? E por parte do Inmetro também a preocupação com o impacto econômico e social da implantação desse sistema. Então, só para contextualizar o problema, né? Um problema que é grave e persistente enfrentado pelo Inmetro é a alteração das bombas de combustíveis, né? Mais especificamente a alteração do volume que é depositado no tanque de combustível do veículo no momento do abastecimento, né? Isso é mais comum do que se imagina, e o IMET chegou a encontrar casos de até 12% de desvio entre o valor que é mostrado no display da bomba e o que realmente é depositado no tanque do veículo, né? Eu acredito que esse seja um problema também enfrentado pelos outros países também, né? Porque é uma aplicação que o mundo inteiro utiliza bombas de combustíveis, né? Então, isso chega a causar prejuízos na casa de 20 bilhões de reais anualmente para o consumidor final. Então, tem um impacto econômico muito grande essas fraudes. E a dificuldade de fazer essa fiscalização é porque o Brasil tem um território muito grande, possui mais de 40 mil postos revendedores de combustíveis, cada um desses postos com várias bombas de combustíveis, com vários equipamentos legalmente relevantes, e é necessário que o fiscal vá em loco, vistoriar essas bombas, ver os dispositivos embarcados, conferir os lacres, os selos, ver se está tudo conforme deveria, né? Então, nessa imagem aqui da esquerda, a gente vê o dispositivo transdutor, que é o equipamento que faz a medição do volume na hora do abastecimento.
E um possível ataque que é feito é no canal de comunicação entre o dispositivo transdutor e o display da bomba de combustível, né? Nesse caso, eles colocaram um microchip nesse canal que altera o dado que é mostrado no display da bomba de combustível, né? Outras possíveis fraudes também é a alteração das placas de circuito impresso com substituição de componentes eletrônicos. Nesse caso, é ainda mais difícil conseguir detectar esse tipo de fraude visualmente. Ou então, ali na direita, a gente vê um dispositivo que possui uma resina plástica. Essa resina plástica ela ajuda a fazer a detecção visual, né, se o componente foi adulterado, porque é necessário remover essa resina para ter acesso ao componente interno. Então, numa vistoria visual, o fiscal consegue detectar esse tipo de fraude, mas é necessário o fiscal ir até o posto, desmontar a bomba e vistoriar esse dispositivo, né? E como é uma aplicação que tem, digamos assim, uma receita de bilhões de reais, com certeza existe pesquisa e desenvolvimento para fazer a alteração dessas bombas de combustível, né? Por isso também que se torna algo tão difícil de combater, que a gente já está falando de crime organizado que pratica esse tipo de fraude. Então, o que o Inmetro está fazendo para mitigar esse tipo de problema é a regulamentação de uma nova bomba de combustível que vai possuir certificação digital, né? Então, o equipamento transdutor que faz a medição do volume no momento do abastecimento, ele vai receber o par de chaves e vai poder fazer uma assinatura digital sobre o dado que é emitido no momento do abastecimento, né? Então, isso permite a gente usufruir das propriedades da assinatura digital, que nesse contexto a gente já vê essas propriedades de forma contextualizada, né? A integridade garante que o volume do abastecimento não foi alterado depois que recebeu a assinatura digital, né? A autenticidade permite identificar qual bomba de combustível aquele dado foi emitido, né? E o não repúdio permite atribuir responsabilidade ao proprietário do posto de combustível. E além disso, essa bomba de combustível vai possuir um módulo Bluetooth para externalizar os dados do abastecimento, incluindo a assinatura e o certificado digital. Com isso, com um dispositivo móvel, um celular, a gente consegue obter os dados da bomba de combustível e assinatura digital. Então, isso vai levar a fiscalização para a mão do consumidor, né? Ele mesmo vai poder verificar o dado emitido na hora do abastecimento. E também facilitar a fiscalização pelo próprio Inmetro, né? Então, o nosso trabalho aqui com a ABSEC foi desenvolver os aplicativos móveis que vão realizar a leitura desses dados da bomba de combustível. Nós desenvolvemos dois aplicativos, um específico para o usuário consumidor, com o objetivo de ser mais amigável, com uma terminologia mais simples, que vai obter os dados do abastecimento, a assinatura digital, o certificado digital, fazer a verificação da assinatura e mostrar o resultado para o consumidor. E um segundo aplicativo dedicado ao fiscal autorizado, contendo outros ensaios legalmente relevantes, como a verificação de todos os certificados embarcados na bomba,
a verificação de integridade do software dos dispositivos e obtenção de logs de eventos de manutenção da bomba. Além disso, a gente desenvolveu uma infraestrutura de banco de dados que vai receber os dados de ambos os aplicativos, né? Os abastecimentos vindos do aplicativo do consumidor e os dados da bomba vindos do aplicativo do fiscal. Com isso, futuramente, quando o projeto estiver recebendo um volume considerável de dados, a gente pretende aplicar um serviço de inteligência sobre esses dados, utilizando data science, machine learning, para poder fazer a detecção de fraude através desses dados. Então, nessa imagem a gente vê um esquemático do sistema, onde a gente possui o banco de certificados de objetos meteorológicos. Os objetos meteorológicos, eles são, as bombas de combustíveis são o primeiro objeto meteorológico a receber a certificação digital, né? O Inmetro pretende futuramente embarcar esses certificados também em outros dispositivos legalmente relevantes, como balanças digitais, medidores de energia, água e gás, e qualquer outro dispositivo IoT que seja legalmente relevante. E temos também o banco de informações de objetos meteorológicos, nesse caso são as bombas de combustível, que vão ser populados através do aplicativo do fiscal, recebendo os dados das bombas e do proprietário do posto de combustível. E o banco de informações meteorológicas, que vai receber os dados do abastecimento vindos do aplicativo do consumidor, e também é previsto que o consumidor possa fazer uma reclamação ou denúncia a um abastecimento específico ou a uma bomba de combustível ou ao posto de combustível. Essas são telas reais do aplicativo consumidor. Então, na primeira tela, a gente vê a opção de fazer uma nova leitura e o histórico das leituras realizadas. Então, o usuário vai poder, após realizar o abastecimento, pegar o aplicativo, realizar uma nova leitura, onde o aplicativo vai fazer um escaneamento das bombas de combustíveis próximas e o usuário vai poder escolher qual bomba ele fez o abastecimento, né? Ao avançar, o aplicativo vai obter todos os dados do último abastecimento realizado naquela bomba de combustível, né? Incluindo pacote de dados, assinatura digital e o certificado digital. Após isso, o aplicativo vai fazer a verificação da assinatura, né? Nesse momento ele vai utilizar o verificador de conformidades para fazer a verificação. E na próxima tela ele vai mostrar o resultado da verificação da assinatura em conjunto com os dados do estabelecimento e do abastecimento, né? Incluindo a data e hora, o volume abastecido e o total apagado. Aqui, o Inmetro decidiu por utilizar essa nomenclatura, né? Assinatura digital válida, mas pela manhã a gente estava discutindo, né, sobre essa questão, né, do como que o usuário vê a resposta, né? Então, para o usuário, esse sinal verde já seria o suficiente, né? Mas por questão de publicidade, o Inmetro decidiu manter essa nomenclatura, até porque esse projeto ele é visto como na vanguarda da utilização dos objetos, da certificação dos objetos meteorológicos. Então, ele é público, ele recebe publicidade dessa forma. E por fim, na última tela, a gente mostra mais alguns dados da bomba, né, incluindo o fabricante, o modelo, e mais alguns detalhes da verificação da assinatura digital, incluindo o certificado
e a resposta do verificador de conformidades. Bom, essa era a última slide. Eu gostaria de abrir para discussão agora. Eu imaginei que o pessoal dos outros países estivessem aqui ainda, para a gente poder ouvir dos outros países, né, como que é isso no país deles. Não sei se tem alguém online aqui. A gente poder trocar conhecimento. Ficou aberto a dúvidas e discussões agora. Pode contar. Tá. O bom ou ele tem A pergunta da plateia aqui foi como que os dados chegam até o banco de dados, né? completo. No caso, ali pelo aplicativo a gente viu a coleta de dados do abastecimento específico, né? Mas enquanto a gente não está mostrando o usuário, mas a gente leva dados da bomba também, né? Mas o dado É através do aplicativo do consumidor, que é enviado os dados. intervenção, Gabriel. Não, o dado é descartado ali. Ele é para aquele momento. Mas é o seguinte, a gente está dando passos. Tá? O problema todo é que o Inmetro pediu para a gente para ajudá-los a montar a construção desse artefato assinado digitalmente. Existem subprodutos desse artefato. Tá? Então, um subproduto é que agora que o artefato vai existir, por exemplo, ele pode ser encaminhado pela bomba para o sistema que gera o cupom fiscal, entende? E isso ser entregue para o fisco, porque a questão volumétrica leva problema também fiscal, entende? Por exemplo, se o posto comprou, sei lá, 1.000 litros e vendeu 1.500, pode ser que ele está roubando no volume, pode ser que ele comprou 500 litros de algum lugar e não pagou imposto. Então, esse tipo de informação da questão volumétrica vai ser. O fato de existir o artefato vai gerar subprodutos. Até isso. Tá. Eu vou repetir aqui porque o pessoal não está conseguindo ouvir, né? Então, o que a professora Thais falou aqui foi que existe o primeiro trabalho do fiscal, né, de coletar informação e de estruturar e entregar isso para o Inmetro. E depois, quando o cidadão fiscal, nesse caso, né, é uma questão de trazer a fiscalização, o poder de fiscalização para o cidadão. É colocar isso. Então, a gente começou no ano passado a trabalhar, quando o projeto começou a ter os entregados, a gente começou a pensar em outras utilidades, né? Por exemplo, como é que você incentiva o usuário a coletar a informação? Tá? Então, uma das coisas é, sei lá, o app pode ter um esquema de que você coloca a quilometragem do teu carro e ele vai calculando a eficiência do teu carro para ti com base nesses. Se você sempre parar no posto, se você souber qual é a quilometragem, você importou o recibo e assim vai. E aí, óbvio, isso começa a gerar subprodutos, entende? Sempre que a gente gera um artefato nato digital, assinado digitalmente bom, subprodutos aparecem, né?
Então, uma das coisas que a gente viu é o seguinte: se as pessoas coletam um número suficiente de artefatos desse, o Inmetro começa a poder confirmar o programa deles de eficiência energética veicular, entende? Porque uma coisa é o que eles medem lá no... Aqui todo mundo deve ter comprado carro, sabe? O que vem no selo lá é o que é medido no laboratório. Quando você põe na rua, ele funciona um pouco diferente, tá? Esse é um subproduto. O outro subproduto é o seguinte: se funciona muito, muito diferente, a gente começa a ter indicações, né, usando teoria de grandes números, por exemplo, de que pode ter problema nas misturas. Então, assim, vejam bem, o Inmetro é um instituto de pesos e medidas, né? Ele trabalha com questão metrológica. Então, ele não está preocupado, não é uma preocupação do Inmetro a mistura, tá? Mas é o seguinte: com esse dado, se a gente coletar dados o suficiente desses, a gente começa a poder pegar e olhar, né, e saber, pô, todos os carros, independente da marca e do modelo, quando abastecem num determinado posto, ele rende, sei lá, 10% a menos. Não quer dizer que tenha alguma coisa errada, pode ser uma coincidência, mas é um bom indicativo para pegar e mandar um fiscal da, de petróleo, lá da agência reguladora lá do petróleo, entende? Para ir lá e fazer um teste de mistura, porque o teste de mistura é um outro procedimento, é um outro fiscal, inclusive, não é o fiscal do Inmetro, é um outro fiscal. Mas isso tudo é derivado. Ontem, ao meio-dia, quando parou o evento aqui, a convite do Inmetro, eu fui fazer uma apresentação para o grupo de Metrologia das Américas, né? Aonde que a gente faz uma proposta um pouco mais arrojada, que é criar uma rede blockchain para começar a coletar isso de forma automática. Você dizer, olha, todos os postos do Brasil tem que começar a colocar esses dados, e a partir dessa grande massa de dados, a gente começar a criar processamentos em rede para determinar onde estão os problemas. E aí isso transcende a questão só da bomba de combustível. Quando a gente fala nisso, a gente fala dos objetos metrológicos de uma forma geral. Porque uma das coisas que acontece com os equipamentos é que eles vão perdendo calibração com o tempo. Existem testes de laboratório que dizem de quanto em quanto tempo você tem que ir lá e recalibrar o equipamento. Mas se você tem todos os artefatos de todas as medidas que aquele objeto fez, você consegue perceber que ele tem perda de calibração de forma remota. Você pode ser preemptivo nisso daí. Então, tem que entender que o primeiro objetivo do Inmetro era criar essa bomba onde que não dá para você fazer um piggyback lá e mudar essa informação que vai para o display, porque ela é gerada por um elemento seguro com uma chave CP Brasil. Tá? Esse é o objetivo. A outra e aí é para o fiscal do Inmetro, ou do IPEM, né, que é o Instituto Estadual lá, que auxilia o Inmetro na fiscalização. O segundo produto é o cidadão, né, porque às vezes não tem fiscal que chega para olhar todas as bombas, mas eventualmente vai ter um cidadão que faz. E aí parece que essa estratégia é uma estratégia estranha e tal, mas é uma estratégia que já existe em postos de gasolina, né? Tem redes de uma bandeira específica hoje que para você ganhar desconto, você paga no app. Mas para pagar no app, você tem que digitar o número da bomba. Aquele número da bomba nada mais é do que o sincronismo Bluetooth, para você dizer através do seu celular para a bomba, ó, vou cobrar aqui online. E quando terminar, dizer para a bomba, ó, foi pago, pode zerar. Então, essas coisas já existem. O que a gente está introduzindo ali é a capacidade de colocar uma assinatura digital ICP Brasil para garantir a rastreabilidade metrológica. Diga, França, depois eu vou responder aqui o... Eu poderia, por exemplo, falando assim, quase pode ser sim, França, mas aí, isso tudo vão em outros níveis de integração, tá? Por exemplo, existe o artefato. Agora, para o artefato, por exemplo, hoje você tem que ir lá e pegar o Bluetooth, lembrar de ligar o celular, fazer todo esse processo. Pô, seria muito mais fácil se esse artefato fosse convertido num QR Code e a nota fiscal já vem com o QR Code, que é o QR Code da representação da parte para dar acessibilidade ao documento fiscal, que é na ato digital. De fato, assim, ó, o cupom não vale nada.
O cupom é uma que aí conecta com a discussão que a gente estava tendo no final da manhã, né? O cupom nada mais é do que a portadora em papel para você ter acesso ao documento fiscal, que é um XML que está guardado lá com a Receita, né? Com o fisco. E aí, uma das ideias seria, só que isso exige mudança de normativos que não tem nada a ver com o IMET. É algo que tem que ser estruturado dentro do governo, né, e da gestão pública para que funcione. Mas é possível, sim. Porque daí, Poderia, Rui, você quer falar aqui? então, você já pode ter cada setor ser Isolado, né? pior. Isso. E aí, todo mundo mas isso é zero. Você tem depois alguém tem mas cobrar, tem que Bom, vejam bem, pessoal, o nosso papel aqui, por exemplo, da universidade em apoiar o ITI e o Inmetro é projetar o artefato. Tá? Como o artefato, e saber que esse artefato vai poder ter vários usos depois, e ele vai ter várias aplicações. Tá? Se a gente vai chegar nesse nível que a gente vislumbra aqui, depende de todo um outro trabalho que não é o trabalho técnico. Tá? Aí vem essa parte. A gente está apresentando, isso aqui existe. Tá? O aplicativo existe, as bombas existem, o cidadão está num processo de phase-in agora. Né? A gente está procurando estratégias de como amarrar, amarrar não, mas como incentivar, né, o cidadão a fiscalizar mais. Tá? Algumas das coisas que eu acredito, por exemplo, essas plataformas aí, né? Porque a plataforma de bandeira, por exemplo, toda essa tecnologia que está sendo desenvolvida, ela poderia ser licenciada para uma plataforma de bandeira, porque o cara já conversa, e para a bandeira é importante ela tirar, né, de dentro dos credenciados dela os postos que fazem fraudes. Porque aí, daqui a pouco, a população diz: oh, eu só vou abastecer na bandeira tal, porque aquela bandeira, meu carro não vai ter problema de volumetria ou de mistura. Tá? Então, tem vários fatores que vão fazer a sociedade pegar essa solução. Mas só vai existir qualquer outra solução se existir o artefato. Tá? Então, a gente fez discussões aqui, e do ponto de vista técnico, né, que é o que a gente quer apresentar aqui para vocês. Será que isso tem que ser binário? Será que isso tem que ser XML? Será que tem que ser isso? Tem que usar SN1? A gente fez toda essa discussão
junto com o Inmetro. Aí, mas na hora que coloca tal coisa no componentezinho lá, é melhor uma coisa, mas se fizesse de outro jeito, era melhor depois. Então, a gente teve essa discussão. A gente está, pelo menos uns 2 anos e meio, 3 anos, em cima desse processo. Tá? E aí, agora a gente está. Parte do que eu estou tentando fazer, por exemplo, em cima disso daqui, com o evento de ontem lá, do grupo de padronização meteorológica das Américas, é dizer para eles, olha, nós conseguimos fazer esse artefato. Agora vamos tentar rastrear esse artefato numa blockchain para conseguir derivar outras coisas. Né? Então, é parte disso. Mas vamos ver se tem mais perguntas aqui. Né? Uma das colocações aqui que o Bruno colocou para a gente no, no chat é sobre diluição de solventes para aumentar a quantidade e tal. Se a gente registra a volumetria, né, a gente pode pegar e controlar a volumetria em vários pontos. Né? Poderia ter a volumetria começando, o controle volumétrico, no dispositivo que está lá, que está abastecendo o caminhão tanque que vai entregar, entende? Poderia ter um outro modelo volumétrico na hora que é colocado no depósito, e assim por diante. Tá? Então, veja, o projeto hoje fala de combustível, mas tem que entender que ele serve para qualquer. A arquitetura serve, né, para qualquer outro modelo de metrologia. Tá? A gente está montando estratégia. Rodolfo, se você quiser falar alguma coisa aqui, vamos ver se o Rodolfo quer. Desculpe, eu estava em outra reunião de fabricantes. Esse projeto ele já é fato, já tem bomba instalada, eles já vão fazer. Deixa eu tirar meu filho aqui da sala, não, deixa ele aí. Já tem bomba instalada, modelo aprovado. Vai ter em breve, eu recebi notícia que vai ter um lançamento do primeiro fabricante aprovado. Então, isso é a realidade, tá? Do ponto de vista do Inmetro, a bomba, a conexão Bluetooth, o certificado dentro da bomba, isso tudo o ASA 6, isso tudo é realidade. E agora a gente está vendo a questão do app também é realidade. Como poder rodar o app, o Inmetro está buscando pôr a infraestrutura, né? A gente descobriu que coloca um app para funcionar, você tem que dar a infraestrutura, né? Então, o Inmetro está buscando atender a essa infraestrutura para chegar no consumidor. E talvez, assim, isso é questão técnica, tá? Questão técnica operacional, como a gente operacionaliza, a gente descobriu que é muito mais difícil operacionalizar a vida real, os processos de fiscalização depois, o processo do fiscal ir, tudo a gente está trabalhando para resolver, deu muito mais problema, é muito mais difícil do que você imagina no começo do projeto, mas estamos trabalhando nisso para resolver processo, para resolver pôr isso operacional para funcionar, mas também a gente quer ver isso numa segunda etapa, os modelos para, entre aspas, comercializar ou monetizar ou dar um suporte mais sustentável do ponto de vista comercial. Assim, o Inmetro vai ter que colocar recursos para agir isso, mas quando você fala, mas a distribuidora também é uma parte interessada, ela também poderia fazer. A gente agrega nos aplicativos da distribuidora esse app e aí ela auxilia. E essas empresas têm muito mais capacidade de monetizar a solução, criar modelos diferentes, mais próximos de comercial, do uso dessa solução. O Inmetro, como um órgão regulador, como parte do governo, a gente é muito bloqueado para isso. A gente não pode ser muito criativo, fazer alguma coisa que fira alguma lei ou livre iniciativa do mercado, etc. Então, a gente tem que buscar
não só isso, atender às necessidades do Inmetro, mas dar mais valor a essa tecnologia, dar mais valor a isso. Então, isso a gente tem que pôr isso para funcionar, experimentar, e aí buscar como a gente obter valor nessa tecnologia. Ok, obrigado, Rodolfo. Mais perguntas aí, pessoal? Que vocês possam ter? Diga mais duas, manda. Tá, eu vou passar para o Gabriel, porque eu não lembro como é que foi definido isso, né, exatamente, mas como ele sabe como foi implementado. Então, acho que a pergunta aqui foi sobre o formato da assinatura, né? É algo que estava em discussão, a utilização da assinatura CMS e XML, né? Ah, por fim, como o Rodolfo talvez possa explicar isso melhor ainda, mas eu acho que a gente está tentando padronizar o uso do CMS apenas. CMS apenas, tem alguns fabricantes que já conseguiram fazer a homologação da bomba de combustível utilizando CMS, né? Então, se o Rodolfo quiser A comentar. gente deixou porque tinha fabricante que tinha interesse no XML-DSIG para outras aplicações, porque depois que você assina, tem um canal que a gente quer que chegue em metro, que quer que chegue o display e quer que chegue o Bluetooth para você pegar pelo app, que esse, digamos, seria o canal em metro. Mas, dependendo do estado, tem, por exemplo, as secretarias de fazenda que gostariam também de ter na bomba uma saída para um aplicativo deles, um hardware deles, alguma coisa assim, para pegar informação, às vezes informações fiscais. Então, isso o Meta não regula e não pode nem entrar, né? Então, por isso havia um interesse de algum fabricante com o XML-DSIG, mas isso ele tem capacidade de manter, mas simultaneamente mantendo no canal que vai para o Metro, que vai para o Bluetooth ou vai para o display, o CMS. Então, a gente que inicialmente deixou aberto o XML-DSIG, porque eles vão implementar dessa forma, conseguiu negociar para ficar só o CMS no canal que vai para o Metro. Tá? Imagina que uma bomba tivesse vários canais lá, uma portas, né? Uma iria para o Inmetro pelo Bluetooth e a outra pode ir, sei lá, para quem, mas o maior interessado são secretarias estaduais de fazenda. O dado ele é codificado em binário. Então, isso tem no protocolo que determina a regulamentação do protocolo determina ali qual que é o formato para o pacote de dados. É um formato específico ali, tem uma organização de conjunto de atributos ali que são gerados na hora do abastecimento, né? A pergunta sobre ter as duas assinaturas digitais, no caso CMS e XML.
Sim, fica a cargo do próprio fabricante se ele quiser criar uma outra assinatura. É, exato. Então, ele não dá. Não tem grana. A, a bomba vai ela vai qual outro não, nada. Prepara. Exato. Eu acho que eu lembro de uma discussão na meteorologia sobre esse problema e eles tiveram que acrescentar um novo dispositivo na bomba de combustível para detectar quando o bico é recolocado, né? Então ele aperta um botãozinho ali, isso indica que finalizou aquele abastecimento. Aham. Qual que é o seu nome? O Carlos fez uma pergunta aqui sobre como que é gerado o par de chaves, né, e dentro do dispositivo transdutor, né? Ah, eu confesso que não sei exatamente como que funciona esse procedimento de geração de chaves. Não sei se o Rodolfo quiser comentar ou talvez o Rui saiba. O par de chaves tem um chip que foi homologado pelo ITI, ou, tem um homologado e pode homologar outros, mas acho que tem um modelo de chip homologado de um fabricante. E aí a chave é gerada dentro do chip e exporta a chave pública para fora e na hora da homologação do chip se testa se é possível você extrair a chave privada. Então não conseguiram, então foi homologado. Mas essa homologação foi feita pelo ITI. E a única exigência, oi, Rui, é que deu uma discussão com os fabricantes, é que a parte de chave tinha que ser gerada no Brasil para atender as regulamentações do ITI. Os caras já queriam vir lá de fora com o par de chaves gerada, mas mesmo assim tem justificativas técnicas de segurança para exigir isso. De só gerar a chave, só gerar o par de chaves no momento da inserção no componente chamado pulsa que vai na bomba. Não ter uma par de chaves gerado não sei aonde, que pode estar gerando assinaturas não sei aonde. Então, antes de fato entrar no pulsa. Tá, deixa eu... mais ou menos. Bom, falar um pouquinho dessa outra parte, né? O que acontece? Nós tivemos a parte de geração, né, do par-chave, todo esse processo de emissão do certificado ANBR, obviamente ele é submetido à auditoria do ITI, né, para credenciar. Então a gente tem uma senha credenciada, que é a Solute, onde ela montou uma solução cujo objetivo é, então, emitir o certificado ANBR. Essa solução, esse modelo que mais ou menos padrão, né, vai depender de cada, mas ele basicamente ele se resume a, quer dizer, uma vez que você tem um componente montado, o pulso, a placa controladora interna com o chip criptográfico, uma vez que isso está já embalado, né, no conjunto chamado pulso, isso na bancada ele é ligado o nome daquele equipamento, mas é um PC industrial.
E esse PC industrial, através de um protocolo, ele vai se comunicar com o pulser. Então, aí foi criado um software, né? Aí é um software cujo objetivo é atender o módulo de AR eletrônico, no caso da certificadora, onde ele vai conversar através do protocolo de comunicação. Então, ele vai sinalizar para o chip, ou a partir dos comandos, ele vai dizer, olha, me gere aí o par-chave, agora assine essa informação, enfim, monte um pacote de requisição para que, então, essa requisição, uma vez montada, ela sai, ela volta assinada para o software de AR, né, do módulo eletrônico. Esse software, aí o fabricante, através de um certificado PJ, não lembro se for PJ, mas acho que é PJ, da fábrica, do fabricante, ele assina, então, em cima daquela requisição. Por quê? Para identificar, nascer que é uma requisição de OMBR e esse OMBR está dentro daquele fabricante. Aí, então, o módulo monta esse pacote e encaminha para a C. A C ainda consulta no Inmetro para ver se aquele CNPJ, aquele fabricante, tem autorização para fabricar, ou tem, na verdade, autorização, a certificação para produzir aquela bomba, aquele elemento com o certificado OMBR. Então, uma vez que você fecha esse processo, vem o retorno, e aí esse mesmo dispositivo, né, PC industrial, eu acho que passei 3 anos falando o nome do negócio que eu esqueci agora. Você lembra lá do PC? Uma giga de teste. É um PC industrial. Tá? E aí esse PC, então, ele faz o caminho reverso e guarda lá, né, aplica o certificado gerado. Tá? Esse certificado é gerado a partir de informações únicas, né? Então tem toda a informação do chip, do série, do número de série, do pulso. Então tem uma série de informações que deixam então ele como certificado único. A validade dele também é de 10 anos. Foi 10 anos, né? Certificado. Mas enfim. Hã? Foi 10 anos. Como é projeto entrega, projeto já. Mas, enfim, o fato é que o certificado tem uma validade longa que é equivalente à validade do pulse. Tá? Então, conforme a idade útil daquele pulse. O pulse dura aí 6, 8 anos, então ainda foi dado um espaço maior de validade, de maneira que evite, então, a necessidade de emitir. Poderia vir a emitir, sim, mas aí esse pulse tinha que voltar, ser recondicionado, voltar para a fábrica e ele entrar num novo ciclo, como se fosse. E aí, sim, de novo, você vai provocar o chip, vai gerar um novo par-chave. É feito na fábrica. Já. Aí ele entra no ciclo de produção da fábrica, né, que é bastante rigoroso, né, então, tem normas que tem que atender, não só por metro, mas outros procedimentos. Então, uma vez que você tem aquele pulser, né, que é aquele dispositivo que o Gabriel mostrou há pouco, com o certificado, isso é montado na bomba, e aí no final tem o aplicativo que eles podem fazer, eles vão fazer o teste realmente do conjunto, né, ou seja, eles vão, de fato, ver se a bomba, todos os testes estão funcionando, e inclusive a questão do registro, aí você confere, então, se aquele registro veio daquela bomba. Depois, lá na instalação, aí é o fiscal do metro, né, que também com o seu aplicativo, ele então, na hora dele dar a instalação, que é aquele diagrama que foi mostrado há pouco, ele vai então autorizar, que ele vai registrar no sistema de metro que aquela bomba então ela está operacional, vinculada àquele CNPJ, posto. Então, você acaba fechando o ciclo, ou seja, desde a fábrica até o posto em operação lá na bomba em operação do posto. Não, na verdade, está previsto sim, porque como você trata ele como certificado. Então, se acontecer algum problema, você, né, o Inmetro pode a qualquer tempo pedir a revogação, né? Ou mesmo, sei lá, o dono do posto, mas enfim. Não, você vai revogar, é porque o Inmetro é AC também, né? Então, ele vai ter todas as informações de todos os certificados. E ele, obviamente, tem ascendência sobre a ser credenciada para emitir o AMBR. Então, ele pode determinar, então, que aquele certificado seja revogado. Rui, se for detectado fraude na bomba, a gente fecha a bomba. Não, Não, ele fecha a nossa preocupação com revogar certificado é caso, por alguma manutenção, eles tirem o pulser da bomba,
aquele pulsa voando não nos interessa. Então, é esse caso que a gente pensa em buscar a revogação de certificado. A gente não pretende, o Inmetro não tem poder, a gente não precisa revogar o certificado para fechar uma bomba que foi identificada fraude. Vai o fiscal, lacra aquela bomba, se corrompido lacra, é crime. Então, a questão da revogação do pulso era por alguma emissão incorreta, a gente não sabe os casos ainda todos possíveis que vão aparecer. Ou então, depois, a logística de um pulso que foi tirado de produção e para fins de manutenção. Então, para não ficar esse pulso vivo, podendo assinar, a gente tem que pensar como vai fazer para revogar o certificado. Inclusive, teórica, dentro dos regulamentos está definida a logística reversa. Depois que você tira o pulso, você tem que devolver para a fábrica, até para aquelas questões de não jogar eletrônico no lixão, né? Teria que fazer todo o processo para a destinação correta do produto eletrônico. Então, a gente está pensando revogação nesse sentido. E tem que entender que também tudo isso é um pouco novidade, né? Inovação. Então, à medida que vai se evoluindo, esse é o primeiro projeto que o Inmetro escolheu, né? Dadas as razões de fraude no setor, mas, eventualmente, isso é o aprendizado que vai se ter, e aí estendendo isso para outros dispositivos, né? Balança, taxímetro, medidor de velocidade, ou coisa do gênero. Mas sempre, nesse caso, aí sempre vai ter ação de algum fiscal, alguma denúncia, algo que possa seja isso. Como o senhor Rodolfo, a revogação vão ter que delimitar os casos que isso seja necessário, né? Então, acho que é um projeto fantástico, né? Inovador, aí, está de parabéns. E a gente, como do outro lado, como consumidor, tem que só torcer para que a bomba da esquina já tenha logo aí esse dispositivo, né? Porque lá em Brasília, aqui, não sei como é que é, mas volte e meia, a equipe do Inmetro baixa lá para fechar posto, porque estava fraudando, né? Então, você abastecia, pagava 20, levava 15, levava 18. Ou seja, se perder 100 ml, 200 ml, o cidadão já está sendo lesado, né? E para o posto de grande 200 ml na margem de erro, né? Porque tem uma margem de erro lá e é impressionante a precisão de acertar a margem de erro. Eles dão dentro do... eles conseguem ser mais precisos para estar no limite inferior do erro com a tolerância que a gente deixa. Ok, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, seguindo o nosso cronograma aqui do evento, a gente vai parar agora por 20 minutinhos para o coffee break. Às 15h30 a gente está de volta aqui no auditório.